Olá pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui na área, mais uma vez com vocês e a biologia no dedão. Hoje a gente vai trabalhar junto o grupo dos poríferos, né? As famosas esponjas, beleza? A gente vai ver os detalhes acerca desse grupo animal e as informações necessárias para que vocês possam fazer todos os exercícios e uma boa leitura sobre esse grupo animal, belezinha? Bom, vamos lá. Os poríferos, eles são considerados animais parazoários, ok? Professor, o que é um animal parazoário? Bom, os parazoários são animais muito simples, primitivos, tá? Não apresentam organização tecidual, são considerados, né, um grupo muito próximo dos metazoários, mas ainda não são animais verdadeiros, ok? Alguns autores nem gostam de usar o termo animal para um porífero. Eles são ablásticos. Opa! O que são ablásticos, professores? Eles não apresentam desenvolvimento embrionário completo. O desenvolvimento embrionário de um porífero avança até o estágio de blástula, não vai além. Então, esses animais não montam gástrulas, logo, eles não terão tecidos embrionários, como ectoderma, mesoderma, endoderma, tá bom? Já vamos colocar isso. Não possuem organização tecidual, sem tecidos organizados. Ok? Maravilha. Todos são aquáticos. Muito interessante isso, tá? Todos os poríferos atuais são aquáticos. Tanto água doce quanto água salgada. Podemos chamar os poríferos de animais marinhos ou dulcícolas. Vivem tanto em água doce quanto em água salgada. Ok? Muito bom. São filtradores. O que significa isso, professor? Os poríferos removem da água partículas alimentares em suspensão para poder se nutrir e realizar a sua, né, manutenção e a sua existência, ok? São animais muito simples, são parazoários, ok? Aí eu coloquei aqui para você um desenho, né, para representar os poríferos, como eles são. Essa aqui é uma esponja barril, uma das esponjas mais antigas que existem no planeta. E aqui eu coloquei, tá, um desenho em corte para você ver como o porífero se comporta, como é que acontece a filtração da água, já que eles são filtradores. A maioria dos poríferos não apresenta simetria, são assimétricos, tá? Você não vai conseguir relacionar a forma do corpo com nenhuma forma conhecida, de simetria bilateral ou simetria radial, embora alguns, como a esponja barril, apresentem uma simetria considerada radial. Então, vou escrever aqui para vocês que eles podem ser radiais ou sem simetria. A caracterização dos poríferos é muito simples, né? Vamos lá, professor, como é que funciona um porífero? Tem como se eu me dar uma luz, uma orientação? Mas é claro, eu coloquei esse desenho aqui para que vocês possam ver isso. Aqui está um corte para que você entenda como um porífero funciona. A palavra porífero significa o portador de poros. Quer dizer que o corpo do animal, ou a organização corporal, ela é dotada de furinhos. Esses furos, chamados de poros, permitem a entrada da água no interior da esponja, ou no interior do porífero. Então a água vai entrar, atingir um espaço interno. Esse espaço interno aqui é o local onde acontece a filtragem. A filtragem nada mais é do que a separação de partículas alimentares da água para que o animal possa se nutrir. Logo, a água se desloca para fora do porífero. Então a água entra por algum poro, é filtrada no interior do porífero e sai abandonando o corpo. Opa! No sistema de filtragem mais simples, a água vai acessar o interior do porífero por meio de um poro, ok? Um poro nada mais é do que uma abertura na estrutura do porífero. No interior, uma região conhecida como átrio ou espongiocele, acontece a filtragem.
a remoção de partículas alimentares da água para que o porífero possa se nutrir. Aqui também acontecem as trocas gasosas, já que os poríferos se respiram, melhor dizendo, por difusão, ok? E também a liberação de excretas do metabolismo celular. Depois que a água foi filtrada no átrio, ela vai abandonar a estrutura da esponja, ou corpo do porífero, por essa grande abertura aqui, que nós chamamos de ósculo. Então, basicamente, a água passa por um poro, é filtrada numa região chamada de átrio, uma região interna, também conhecida como espongiocele, e abandona o corpo do porífero por um ósculo, ok? Este é o sistema básico de filtragem de um porífero. Para você entender a estrutura do porífero, eu tomei a liberdade de fazer um pequeno desenho para te mostrar as partes que compõem a estrutura de filtragem ou o corpo do porífero, tá bom? Vou trocar essa folha aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Estou chamando essa folha aqui de anatomia do porífero, né? Anatomia é o estudo das partes, então vamos entender quais são as partes que formam o porífero. Lembrando que os poríferos são animais que não têm organização tecidual. As células se organizam em camadas, mas não têm uma organização tecidual clássica, como num animal comum. Se você conseguisse pegar um porífero e passasse ele numa peneira, você ia perceber que as células iam se separar facilmente, porque elas não estão conectadas como as células num tecido. Alguns momentos depois, essas células se reorganizariam para montar novamente essas camadas que eu vou explicar para vocês. Então eu tive o cuidado de fazer aqui um pequeno porífero, uma pequena esponja, né? Uma esponja simples, uma esponja asconoide. Aí eu tirei aqui uma fatia, um pedaço, para que vocês possam analisar as camadas comigo. Isso é uma biópsia, eu estou fazendo uma biópsia do corpo do porífero. Então, vamos lá. Basicamente, o corpo é composto por 3 camadas, tá? Não posso chamar de tecido porque não é organização tecidual. Então, vou usar o termo camadas de células. A camada externa, que está em contato com o ambiente, nós vamos chamar essa camada de pinacoderme. Pinacoderme é a camada externa que está em contato com o ambiente, tá? A pinacoderme, pessoal, ela é formada por essas células achatadas aqui, ó, que revestem o corpo do porífero, protegendo a esponja, ok? Então vamos escrever isso, ó. Camada externa de revestimento. Galera, essa camada ela é formada por células achatadas, tá? Muito bem estruturadas. Estou fazendo aqui para que vocês possam ter uma noção de como seriam essas células. Essas células achatadas, elas são conhecidas como pinacócitos. Os pinacócitos, eles formam a camada de revestimento externo, conhecido como pinacoderme, ok? Muito bem. Internamente, pessoal, temos uma camada celular que é responsável pela nutrição do porífero. Essa camada ela é dotada de flagelos. Ela é formada por células flageladas. Vamos chamar essa célula, ou melhor, essa camada de coanoderme. Legal, hein? Coanoderme é a camada interna. Ok? Que filtra a água. Estas células que formam a camada interna, elas são células com formato arredondado, que apresentam um anel de microvilosidades, e esse anel de microvilosidades é responsável pela filtragem das partículas orgânicas que vão nutrir o porífero. O flagelo realiza uma movimentação que faz a água turbilhonar dentro do porífero. Quando essa água turbilhona dentro do porífero, partículas em suspensão acabam entrando em contato com esse anel de microvilosidades
E esse anel de microvelocidades aprisiona as partículas alimentares para que essa célula possa aprisioná-las, capturá-las. Essas células que apresentam um anel de microvelocidades e a extensão flagelar, chamamos de coanócitos. Ok? Os coanócitos, em conjunto, formam a coanoderme. Conectando a coanoderme com a pinacoderme, temos toda uma massa gelatinosa com estruturas rígidas de sustentação, conhecida como mesoílo ou mesogleia. Essa camada, conhecida como mesoílo ou mesogleia, é montada por células muito importantes, conhecidas como amebócitos ou arqueócitos. Então, mesoílo ou mesogleia. É uma camada fibrogelatinosa com elementos de sustentação. Vamos anotar aqui, ó. Camada fibrogelatinosa com elementos de sustentação. Essa camada fibrogelatinosa, pessoal, ela é responsável pela sustentação do porífero, porque ela apresenta algumas estruturas rígidas que vão manter o porífero com um formato adequado à filtração e também garantindo a sua sustentabilidade, ou a sua sustentação, melhor dizendo, tá? Essas estruturas, elas são conhecidas como espículas, tá? E elas têm natureza calcária ou silicosa. Além das espículas, vamos encontrar no mesoílo ou na mesogleia fibras proteicas que se assemelham muito às fibras colágenas que nós encontramos nos animais. E estas fibras, juntamente com as espículas, são produzidas por células muito importantes, conhecidas como amebócitos ou arqueócitos, tá bom? Vou colocar aqui um desenho simplificado, vou usar aqui a cor roxa, para que você possa visualizar aí do celular da melhor maneira possível. Legal, legal, legal. Qual o nome dessa célula, professor? Essa célula é o amebócito. Os amebócitos, pessoal, eles se destacam. Por quê? São células totipotentes. Células totipotentes são células tronco que conseguem se transformar em qualquer tipo celular. Como assim? Me explica isso um pouco melhor. Se o porífero estiver precisando de mais amebócitos, as células amebócitos se transformam em amebócitos. Elas se multiplicam em novos amebócitos. Se o porífero estiver precisando de novos pinacócitos, os amebócitos se transformam em pinacócitos. Se o porífero estiver precisando de coanócitos, os amebócitos, se transformam em coanócitos. Então, ela é uma célula que se transforma em vários outros tipos celulares. Então, resumindo rapidamente, o porífero é formado por 3 camadas. Essas 3 camadas não podem ser consideradas tecidos verdadeiros, porque o porífero, melhor dizendo, os poríferos, eles são seres que não apresentam organização tecidual. Essas células se organizam para montar camadas externa e interna. A camada externa, pinacoderme, a camada interna, coanoderme, e a camada intermediária, que mantém essas duas camadas anteriores unidas, é o mesoílo ou a mesogleia, ok? Ainda falando sobre a mesogleia, temos células conhecidas como amebócitos que produzem espículas. Então, temos aqui espículas. Ok? Essas espículas podem ser de natureza quitinosa ou de natureza calcária, ok? Além das espículas, apresentamos aqui também, ou melhor, temos a presença aqui de fibras. Fibras proteicas. As fibras proteicas aqui são de uma proteína chamada de espongina. A espongina
É uma proteína que se assemelha muito quimicamente ao colágeno, uma proteína muito abundante no reino animal. Belezinha? Ótimo. Professor, como a água tem acesso ao corpo do porífero? A água tem acesso por meio de poros. Esses poros são perfurações ou aberturas formadas por células especiais chamadas de porócitos. Então você está vendo aqui, ó, que a água tem acesso por meio dos porócitos. Muito bem. Então você vai encontrar uma variedade muito grande de células compondo o corpo do porífero. Por favor, lembrar dos pinacócitos, que formam a pinacoderme, os amebócitos, que são responsáveis por construir a camada fibrogelatinosa de sustentação, a mesogleia ou mesoílo, e os coanócitos, que são células flageladas que montam a camada de filtragem conhecida como coanoderme, tá? Relacionado à sustentação, temos espículas, que traduzindo para o português são espinhos, formados por carbonato de cálcio ou sílica. Essas espículas ou esses espinhos são produzidas por amebócitos especializados, né? Os esclerócitos, ok? E você tem fibras proteicas que se assemelham muito às fibras de colágeno encontradas no reino animal com abundância. Essas fibras proteicas são fibras de espongina que garantem a sustentação do porífero. Ok? Maravilha. Continuando aqui nossa aula, olha que interessante. O porífero é uma forma de vida filtradora, temos 3 sistemas básicos de filtragem. Esses 3 sistemas básicos de filtragem, eles são conhecidos como ASCO, que é o primeiro sistema aqui. Ok? SICOM, que é o segundo sistema. E LEUCON, que é o terceiro sistema. Inclusive, as esponjas podem ser chamadas com base nesses sistemas de filtragem. Esponjas asconoide, ciconoide e leuconoide. Esses sistemas de filtragem, pessoal, eles são bastante eficientes com relação ao ambiente onde o porífero está instalado. E eles são, na verdade, uma evolução um do outro. Each other. Saca só. Esponjas asconoides, elas podem se transformar em esponjas ciconoides. E as esponjas ciconoides podem crescer ao ponto de se transformar em esponjas leuconoides. São sistemas de, ou estágios de filtragem, digamos assim, para ficar mais fácil vocês entenderem. No sistema tradicional, chamado de asconoide, você vai perceber o seguinte: existe aqui a estrutura externa da esponja e internamente você vai encontrar um espaço de filtração. Esse espaço aqui está marcado com a cor azul. Esse espaço ele é conhecido como átrio, ok? Então, esse espaço, a gente vai chamar ele de átrio. Basicamente, a água entra pelos poros, atinge o átrio, onde acontece a filtração. Interessante, não é? Aqui no átrio, você vai ter um revestimento feito por aquelas células flageladas, conhecidas como coanócitos, tudo bem? Os coanócitos vão revestir internamente o átrio, removendo da água as partículas alimentares e realizando também as trocas gasosas. Maravilha. Bom, se a esponja crescer, ganhar volume e dimensão, o que vai acontecer é o seguinte: os coanócitos, eles vão se deslocar para essas regiões aqui, ó, que eu estou marcando aqui com os pontinhos. Essas regiões são câmaras de filtração, tá bom? Essas câmaras de filtração aqui vão realizar a filtragem da água. Em seguida, a água segue em direção ao átrio. Então, no sistema ciconoide, temos câmaras de filtragem. Maravilha! Legal, né? As câmaras de filtragem são revestidas pelos coanócitos. Então a água tem acesso às câmaras de filtragem, acontece a filtração e depois a água segue em direção ao átrio e é liberada do corpo do porífero, tá? A liberação acontece por esse espaço aqui, né? Ou melhor, essa cavidade ou esta abertura superior aqui, que nós chamamos carinhosamente de ósculo. Ok? Maravilha. Bom, num sistema mais avançado de filtragem, mais organizado, onde a esponja consegue alcançar dimensões maiores, né? As esponjas que apresentam esse sistema aqui, elas são muito grandes, elas podem crescer bastante.
nós temos aqui, ó, câmaras, né, forradas internamente ou revestidas pelos coanócitos. São câmaras de filtragem. Essas câmaras de filtragem, elas são interconectadas por canais, tá, de água, canais aquíferos. Então, a água tem acesso ao corpo do porífero, entra nessas câmaras onde sofre a filtragem e é passada de uma câmara para outra. Essas câmaras interconectadas permitem que a água, né, permaneça mais tempo no corpo do porífero para ser filtrada com mais qualidade. Depois disso, a água abandona o corpo por essa abertura que você já sabe o nome, o ósculo. Ok? Alguns autores de biologia dão nome a esses canais. Os canais de entrada de água nós chamamos de canais inalante ou simplesmente canal inalante. Os canais que conectam as câmaras são chamados de canais interconectantes. E os canais que liberam a água em direção à saída, que é o ósculo, são conhecidos como canais exalantes, ou simplesmente canal exalante. Ok? Não se preocupe com esses nomes, pessoal. O importante é que vocês entendam a dinâmica, tá? Ou seja, a esponja asconoide e a esponja leuconoide são simplesmente estágios, né, de evolução do sistema de filtragem. A esponja asconoide é um sistema de filtragem mais simples, a esponja leuconoide é um sistema mais avançado. Né? De um estágio para outro, ou melhor, de uma esponja crescendo em direção ao outro estágio, a gente tem as seguintes etapas. A esponja asconoide apresenta simplesmente o átrio, forrado internamente pela coanoderme. A coanoderme é formada por células flageladas chamadas de coanócitos. Tá? Do sistema asconoide para o sistema ciconoide, a coanoderme, ou melhor, os coanócitos, eles são deslocados para câmaras de filtragem. As câmaras de filtragem, elas têm acesso à água que está entrando pelos canais inalantes, ok? No sistema leuconoide, as câmaras de filtragem, elas são interconectadas por canais. Isso faz com que a água que entrou no corpo do porífero permaneça por mais tempo, sofrendo maior e melhor filtração. A água entra por canais inalantes, atinge as câmaras de filtragem e é liberada por canais exalantes. Os canais exalantes se conectam para fazer com que a água saia do corpo do porífero por uma abertura conhecida como ósculo. Então, no sistema de filtragem, temos o asconoide, que é o mais simples, até o leuconoide, que é o mais complexo. Ok? Maravilha. Com relação à reprodução, pessoal, poríferos são muito versáteis e competentes com relação à reprodução. Eles podem se reproduzir de forma assexuada, sem a necessidade de fazer sexo, sem a necessidade de parceiros sexuais. Eles podem se reproduzir também de forma sexuada. Aqui nessa imagem eu coloquei 3 mecanismos que os poríferos usam para se reproduzir de forma assexuada. Então, nessa imagem, temos aqui a reprodução assexuada. Não envolve sexo, não envolve parceiros sexuais, tá? Na reprodução assexuada, não temos, né, aumento de variabilidade genética, mas temos a capacidade de repovoação rápida, beleza? O mecanismo mais aplicado pelos poríferos é o mecanismo do brotamento. Então, na superfície do corpo do porífero, surge uma massa de células, adivinha só? As células ameboides, né, ou os amebócitos, vão formar uma massa conhecida como broto. O broto, pessoal, se desenvolve em todas as partes que formam o porífero, as partes que eu já expliquei para você, a pinacoderme, o mesoílo e a coanoderme. Então, surge uma massa celular que nós chamamos de broto. E o broto se desenvolve num novo porífero, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse novo porífero tem 2 opções. Ele pode viver, né, associado ao corpo da esponja-mãe, ou ele pode se desprender e viver por conta própria, isoladamente. Esse mecanismo, né, onde os poríferos formam novos componentes da população por meio de brotos, nós chamamos de brotamento. Então, esse mecanismo aqui ficou conhecido como brotamento. Ok? Agora, os poríferos eles sofrem muitos traumas, né, do ambiente.
Algum predador pode arrancar um pedaço do porífero, alguma onda, né, se tratando de um porífero de água salgada, pode fragmentar, arrancar um pedaço do corpo do porífero. E os poríferos desenvolveram um mecanismo de regeneração. E a regeneração deles é tão boa que eles são capazes de formar novos componentes na população a partir de pedaços, fragmentos. Esse mecanismo ficou conhecido como fragmentação e regeneração. Então observa aqui para você ver, ó. Eu tenho aqui um porífero que perdeu uma parte do corpo. Olha aqui a parte que ele perdeu. Essa parte que ele perdeu é um fragmento. O que vai acontecer, pessoal? O fragmento vai se regenerar num novo porífero. Ok? Como eu vou mostrar para vocês aqui. O fragmento vai formar um novo porífero. Enquanto que a esponja original que sofreu uma lesão vai se recuperar, regenerando a área da lesão, se fechando e cicatrizando. Olha que bacana, pessoal. Esse mecanismo reprodutivo, onde um fragmento dá origem a um novo indivíduo, nós chamamos de regeneração e fragmentação barra regeneração, ou simplesmente regeneração. Ok? Mecanismo muito usado pelos poríferos. Agora, quando se tratam dos poríferos de água doce, muita atenção, novamente, poríferos de água doce. Você vai perceber que os poríferos de água doce, eles são capazes de montar estruturas conhecidas como gemas. Ok? Então, preste bastante atenção. Você está vendo aqui, ó, um porífero de água doce. No interior do porífero, né, na região interna do porífero, a espongiocele, você vai encontrar pacotes de células chamadas de gemas. Esses pacotes de células, eles são revestidos externamente por espículas, tá? De natureza calcária ou silicosa, e internamente, né, a esse revestimento de espículas, você vai encontrar um conjunto de células que tem capacidade de montar novamente o corpo do porífero. Essas células são células totipotentes, você já sabe o nome delas, elas são amebócitos ou arqueócitos. Então você vai encontrar um pacote de amebócitos formando uma estrutura chamada de gema. Isso aqui, pessoal, é um mecanismo, né, reprodutivo muito importante. No ambiente de água doce, que é um ambiente extremamente instável, tá, as condições podem ficar extremamente dificultosas para o porífero. Água, luz, temperatura, isso tudo pode mudar bruscamente, tá? A pressão, a disponibilidade nutritiva para o porífero pode ficar ruim, dificultosa. Então, os poríferos de água doce, eles são capazes de montar gemas. As gemas são pacotes de amebócitos, e esses pacotes de amebócitos, eles podem durar muito tempo no ambiente, tá? Existem registros zoológicos de amebócitos que podem durar até uma década depois que o porífero original morreu. Então, imagine você, esse porífero aqui de água doce, está passando por uma estação dificultosa, onde a água se tornou poluída, ou as condições, né, de pressão, salinidade e pH se tornaram desfavoráveis, esse porífero vai morrer. Antes dele morrer, ele monta pacotes de amebócitos chamados de gemas. Essas gemas, após a morte do porífero, são espalhadas no ambiente e são dispersadas pelo fluxo contínuo de água. Essas gemas podem parar em regiões onde as condições são adequadas. Se as gemas alcançarem uma região de condição adequada, essas gemas elas vão se abrir, então acontece a abertura da gema, e essas células chamadas de amebócitos, que são células tronco totipotentes, vão montar todas as partes do corpo do porífero. Esse tipo de reprodução é meio que um mecanismo para enganar a morte, tá? A gente chama esse mecanismo de reprodução de gemulação. E ele é um mecanismo de reprodução de poríferos de água doce, ou simplesmente poríferos dulcícolas. Então, os mecanismos assexuados que são usados por um porífero são brotamento, regeneração e gemulação, quando se trata de um porífero de água doce. Ok, pessoal? Show de bola! Enquanto a reprodução sexuada, professor, como se comporta um porífero sexuadamente? Bom, os poríferos podem se reproduzir sexuadamente usando gametas.
um mecanismo chamado de fecundação. Olha que interessante aqui, você tem alguns poríferos vivendo próximos, e esses poríferos, né, eles vão, numa determinada época do ano, uma determinada estação reprodutiva, montar gametas. Células especializadas vão se transformar em gametas. Bom, basicamente funciona assim. Os amebócitos se transformam em óvulos, que são gametas femininos, enquanto os coanócitos se transformam em espermatozoides, que são os gametas masculinos. O que vai acontecer? As esponjas vão adquirir ou se caracterizar sexualmente. Aqui a gente tem uma esponja do sexo masculino e aqui a gente tem uma esponja do sexo feminino, ok? O que vai acontecer? A esponja do sexo masculino vai liberar na água gametas. Esses gametas flagelados são levados pelo fluxo de água até as esponjas femininas. As esponjas femininas vão receber esses gametas. Esses gametas penetram no corpo da esponja pelas aberturas ou os poros. No interior do corpo da esponja acontece a fecundação, formando os ovos. Ok? Os ovos são formados no interior da esponja. Aí varia, viu, pessoal? Existem espécies que vão liberar os ovos na água, existem espécies que vão reter os ovos até que os ovos formem um estágio mais avançado de desenvolvimento. Que estágio é esse? Esse estágio aqui que você está vendo, é um estágio de larva. Isso aqui é uma larva, pessoal. Isso aqui é uma larva de porífero. Essa larva que você está vendo aqui, ela tem um nome, ela é chamada de anfiblástula. Olha o que acontece, pessoal. A anfiblástula, ela é um conjunto de células flageladas. E essas células flageladas conseguem nadar. Então, trata-se de uma larva planctônica. Então, quando essa larva é formada, o porífero libera essa larva na água. Essa larva vai nadar, se alimentar, né? Ela vai fazer parte do plâncton. Bom, quando essa larva obter a nutrição necessária e a energia necessária, essa larva vai procurar um local adequado para se assentar, para se fixar. Ao se fixar, essa larva desenvolve um mecanismo de metamorfose. Ela vai se metamorfosear, como você está vendo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, larva passando por metamorfose. Quando essa larva passar pelo processo de metamorfose, ela vai formar um novo porífero, uma nova esponja. Ok? Essa nova esponja vai fazer parte do grupo populacional, lembrando que ela apresenta um grau, né, bem variável de variação genética, porque ela foi produzida por um mecanismo sexuado de reprodução. Então a reprodução dos poríferos pode ser tanto assexuada quanto reprodução sexuada. Então vamos colocar aqui, ó, sexuada por fecundação. Para aqueles que estão estudando detalhes, né, se preparando para vestibulares que são mais criteriosos, esta fecundação, que é uma fecundação interna, porque ela acontece dentro do corpo da esponja feminina, tá? Então, mais uma vez, a esponja masculina libera uma nuvem de gametas na água, gametas flagelados, que são oriundos, né, dos coanócitos. Os coanócitos se transformam nesses gametas. Esses gametas nadam até as esponjas femininas. No interior das esponjas femininas, eles entram na esponja por meio dos poros, e no interior das esponjas, eles fecundam os óvulos, que são os gametas femininos, formando os ovos. Os ovos rapidamente se desenvolvem em larvas que são liberadas na água. Essas larvas são larvas planctônicas, elas nadam usando flagelos. São larvas conhecidas como anfiblástula, tá? Essas larvas anfiblástulas nadam, se alimentam, e aí, dentro de um intervalo de tempo pré-determinado de espécie para espécie, elas vão procurar um local para se assentar e sofrer metamorfose. Essa metamorfose vai dar origem a um novo porífero desse conjunto populacional. Lembrando que esse porífero apresenta um grau bem acentuado de variação genética, porque ele foi formado por reprodução sexuada. Enquanto os outros poríferos que eu mostrei para vocês nessa imagem anterior aqui, ó, eles são poríferos que apresentam a mesma identidade genética, porque eles são formados por reprodução assexuada. E com isso eu vou me despedindo, pessoal. É uma aula bem simples, bem fácil de entender, aula de poríferos. Estou à disposição para qualquer dúvida e espero que vocês tenham gostado. Até breve. Fui!